A Bíblia de Vendas de Jeffrey Gitomer. As regras, os segredos, a diversão. O livro do humor. Uma coisa engraçada aconteceu comigo a caminho de uma venda. Ria por último. Se você leva a sério seu sucesso em vendas, é hora de começar a procurar o lado mais leve de sua carreira. Vá em frente e faça-me rir. O humor quebra o gelo. Aquece o mais frio dos corações, faz as vendas. Eles ficarão rindo o tempo todo até irem ao banco, o seu banco. Se eu posso conseguir que o cliente efetivo ou potencial ria, posso fazê-lo comprar, e você também. Uma coisa engraçada aconteceu comigo a caminho de uma venda. Quando você está fazendo chamadas de vendas e os clientes potenciais lhe dizem não, comece a agradecer a eles. Diga-lhes que, com o não, o estão ajudando a dar um passo mais perto do sim. Diga-lhes quanto você aprecia esse procedimento. Diga-lhes que são necessários 5 não para receber um sim, e você ainda precisa de mais 3. Pergunte se eles conhecem alguém mais que poderia não estar interessado, para que você receba logo os 3 não antes do sim. Diga-lhes que você precisa de pessoas que lhe digam não, pois eles o ajudarão a receber o sim mais rapidamente. Você vai desarmá-los. Humor. Quanto humor você emprega quando está vendendo? O suficiente para fechar a venda? O humor é uma das maiores forças de comunicação a serem dominadas no processo de vendas. Se você consegue fazer o cliente efetivo ou potencial rir, consegue fazê-lo comprar. Nada constrói um vínculo mais rápido que o humor. O humor é um mecanismo de ligação que transcende e revela todos os preconceitos e pré-julgamentos. Traz o processo de vendas para um nível real. Traz a verdade. Descobri que muitas verdades são reveladas através do humor. Se você ouve cuidadosamente as piadas de um cliente potencial, muitas vezes elas revelarão uma filosofia, um preconceito e uma inteligência ou a falta dela. Aqui estão algumas diretrizes para você usar o humor para fazer mais vendas. No calor da apresentação, use o humor para criar um clima alegre na reunião. Quanto mais cedo você faz o cliente potencial rir, melhor. A risada é uma forma de aprovação. Não faça piadas às custas de outra pessoa. Se o cliente potencial a conhece, você nunca sabe quem conhece quem, ou tem alguma relação com ela. No final da piada, você está aniquilado. Se a piada for repetida, garanto que será alterada, contada de outra forma, e certamente voltará a assombrá-lo. Use a si mesmo como exemplo ou vítima da piada. Isso mostra que você é humano ou aceita críticas. Também é uma forma segura de humor. As pessoas não vão entender a piada. O silêncio no final é terrível. Confira se ela é engraçada, contando antes para alguém mais íntimo. Mas não importa quanto seja testada, o elevador de algumas pessoas para antes do último andar, elas nunca vão entender. Não conte piadas étnicas, nem faça brincadeiras, a não ser que você pertença ao grupo. Não é uma orientação, é uma regra. Fui desafiado por um amigo. Ele acha que contar uma piada étnica revela aprovação e estimula os outros a contar também. Tenho um modo de pensar diferente. Acho que o humor traz a verdade e prefiro deixar que o cliente potencial se revele, mas respeito a opinião de meu amigo. Ouça antes de contar uma piada. Tente determinar o comportamento e os modos da pessoa ou pessoas a quem você se dirige. O humor errado o arrasará tão rapidamente quanto o humor certo permitirá que você viva e venda eternamente. Tente usar a experiência pessoal no lugar de piadas que envolvam uma história. Algo engraçado aconteceu em seu escritório com seu filho ou quando você era garoto, em vez de 2 garotos estavam descendo a rua. Se você conta uma piada que os clientes efetivos ou potenciais já ouviram, é um ponto negativo. Aqui está outra excelente razão para você desenvolver o humor pessoal. Eles garantem que a ouviram pela primeira vez. Oportunidade, oportunidade, oportunidade.
O humor apropriado fará o cliente potencial ou a multidão ficar a seu favor. Mas cuidado, não existe hora certa para uma piada política ou religiosa dirigida a alguém que não a conhece. Não use humor inadequado. Mantenha um arquivo de piadas. Anote situações ou fatos engraçados para se lembrar deles em ocasiões de vendas ou nos momentos em que está falando. Há muitos tipos de humor. Os homens tendem a fazer piadas sobre as mulheres e vice-versa. Grupos religiosos costumam falar uns dos outros. Habitantes de estados vizinhos geralmente são motivos de piada. Na Carolina do Norte, as piadas parecem ser sobre os fazendeiros de Virgínia Ocidental, mas quando morei em Indiana, eram sobre aqueles fazendeiros de Kentucky. E é claro que se você for de Nova York, todo o resto do mundo será fazendeiro. Piadas relacionadas a sexo podem ser arriscadas. Elas os deixarão em situação embaraçosa se forem contadas à pessoa errada. Saiba os limites de seu público antes de abrir a boca. Use o humor para transformar perguntas em oportunidades. Você dá um telefonema de 30 segundos e solicita um encontro. O cliente potencial pergunta: "Quanto custa?" Você diz: "Ah, não cobro nada para fazer uma visita de vendas." Não tema visitar possíveis clientes. Ria dessas circunstâncias. Muitos representantes de vendas têm medo e não gostam de abordar clientes novos. Um vendedor me contou que tinha um grande medo de ser arremessado pela janela de alguma empresa que visitava pela primeira vez. Sugeri a ele que só procurasse empresas situadas em casas térreas. Adapte o humor do mundo real para uma situação de vendas real. Certa vez eu fazia uma apresentação em uma sala cheia de fumantes. Odeio fumaça. Então, contei uma história. Eu estava viajando com minha amiga Beck Brown, e ela falava sobre como era difícil parar de fumar. Ela tentava, mas não conseguia. Eu perguntei: "Você já tentou a goma? Sabe, aquela goma de nicotina?" Ela respondeu: "Tentei, mas não conseguia mantê-la acesa." Fiz a venda. Se você conseguir fazê-los rir, conseguirá fazê-los comprar. Preparando-se para surpreender o cliente potencial. O livro do Uau. Eu sou o maior. Muhammad Ali. Você é apenas mais um que tem o cartão de representante de vendas? Seu argumento de vendas é um enlatado? Eles vão se esquecer de você assim que for embora? Eles vão atender você outra vez? Vão retornar sua ligação? Se você não marcar presença perante o cliente potencial, ficará na rua. O fator uau o distingue totalmente dos outros. Surpreender o cliente potencial transforma você em cliente. O fator uau, use-o para conseguir a grande venda. Uau é a sua capacidade de ser diferente. O fator uau e seu índice de fechamento têm muito em comum. Se você não surpreender, é provável que não venda. Fui a Nova York vender a um editor a ideia de um livro baseado em minha coluna sobre habilidades de vendas, que é um sucesso. Sales Movies. Usei o fator uau. Planejamento. Fiz um planejamento totalmente surpreendente. Eu tinha uma arte da capa e o boneco. Tinha uma proposta de 15 páginas, incluindo várias cartas de referência. Chamei o livro de A Bíblia de Vendas. Registrei o nome, criei uma apresentação multimídia desenvolvida pelo Whitley Group e tinha um conceito ousado de marketing, que incorporava um disquete e um pacote de cartões, do tamanho de uma carteira, para diferenciar o meu produto de todos os outros livros da prateleira. Escrevi minha proposta e preparei respostas para todas as objeções que pude imaginar. Selecionei a roupa que julguei adequada. Eu estava pronto. Selecionei 10 editores e entrei em contato com 4 deles. Antes de chegar em Nova York, marquei uma entrevista com um editor de quem eu realmente gostava. Uma importante editora com um cara que eu vou chamar de Senhor Livro. A entrevista foi assim. Fiz 7 ligações para conseguir o nome do Senhor Livro e o ramal dele. Na 8ª ligação, bingo, ele me atendeu.
Mais tarde, confessou: o telefone geralmente é mais importante para mim do que o que estou fazendo. Em cerca de 1 minuto e meio, expliquei ao Sr. Livro tudo o que ele precisava saber. Ele pareceu interessado. Disse a ele que enviaria uma proposta e lhe pediu uma entrevista de 5 minutos. Ele brincou. A velha visita de 5 minutos. Você leu isso no livro de Harvey Mackay? Respondi. Ouça, Harvey Mackay é de Minnesota e eu sou de Jersey. Ele aprendeu comigo. O Sr. Livro riu e concordou com a visita de 5 minutos. Eu lhe enviei minha correspondência no dia seguinte. 2 pessoas orientaram minha apresentação. T-Boy, a voz de Charlotte, durante 2 décadas, uma das pessoas mais simpáticas que já conheci e que me colocou na trilha certa. E Bill Lewis, que estava em Manhattan e já havia publicado 20 livros. Todo dia eu aparecia para 1 hora de treinamento e apoio, e foi essencial para o meu sucesso. A primeira visita, entro no escritório do Sr. Livro, no centro de Manhattan, e ele recebe. Ok, Gilmer, li sua proposta. Você tem 5 minutos. Começo imediatamente com os fundamentos. Passo a parte principal de minha apresentação. Em menos de 2 minutos, coloco o meu protótipo nas mãos dele, arrisco 2 perguntas pessoais para formar um vínculo e termino meu discurso em menos de 5 minutos. Então começo a perguntar, ouvir e fazer anotações. Quanto mais ele fala e mais perguntas faz, maiores minhas chances. 45 minutos depois ainda estou lá. O Sr. Livro diz: estou interessado. Deixe seu material, minhas únicas cópias que vou encaminhá-lo ao meu céu. Ótimo. Tenho entrevista com 3 outros editores nos próximos 3 dias e esse cara quer ficar com metade de minhas ferramentas. Quando vocês vão se reunir? Pergunto educadamente. Antes do final da semana, esclarece ele, tentando ganhar uma posição de poder. Aqui vai minha sentença arriscada. Estou com um ligeiro dilema e preciso de sua ajuda. Tenho várias entrevistas nos próximos dias. O senhor acha que eu teria chance de discutir isso com o seu céu amanhã? Acho, disse ele. Ótimo. Por que não marcamos o encontro para amanhã no final do dia? Arrisco encostando na parede. Pode ser às 16h30? Pergunto. Ele concorda. Para mim parece bom. Fico tão entusiasmado que seria capaz de gritar. Volto ao hotel cantando e dançando. Em Manhattan você pode fazer o que quiser. Ninguém repara, olha ou liga. Chego ao quarto e lá está uma mensagem sob a porta, avisando que o Sr. Livro havia telefonado. Retorno a ligação. Ele propõe: você pode vir um pouco mais cedo? Quero algumas outras pessoas presentes. Respondo em 1/1000 de segundo. Sim, claro. Se você quer uma definição de dicionário para um sinal de compra, é essa. A segunda visita. Chego 10 minutos mais cedo no dia seguinte. O Sr. Livro me leva a uma sala de conferência para que eu instale minha apresentação no computador. Entra o gerente de vendas nacional. Tenho de convencê-lo que meu livro é um bom produto. Começo minha apresentação multimídia, que o faz se debruçar tanto para frente que ele quase cai da cadeira. Agora é hora de usar todas as minhas ferramentas. Falo sobre minhas ideias de distribuição, digo que ficaria feliz de acompanhá-lo em visitas de vendas selecionadas. Agora ele está totalmente convencido de que pode vender. Então negociamos as condições. E se aceitarmos você adiantamentos, direitos autorais e publicidade? O Sr. Livro pergunta. Se lhe ofereço este acordo, enumera alguns aspectos, você aceitará? A situação se inverte. Agora é ele que está me apertando. Sim, concordo, ele acrescenta. Ligo para você até amanhã ao meio-dia para dar a resposta. Saí da sala. Mais 18 horas de agonia. Terceira visita. Por volta das 13 horas, nenhum contato. Resolvo enfrentar o telefone. Ele atende de forma grosseira. Afirma que não se encontrou com o Sr. Grandão ainda e me ligará mais tarde. Taticamente, comunico que irei lá no fim do dia pegar alguns materiais que preciso. Ele concorda.
Estou nervoso demais. Às 15h30, ele deixa uma mensagem para mim. Decido não ligar de volta. Às 16h45, apareço no escritório. Ele me deixa esperando até 17h20. Surge para me cumprimentar e diz as palavras mágicas. Vamos falar de negócios. Uau! Fiz a maior venda de minha vida. Nota: é importante notar que no sucesso há sempre fracassos. Ao todo, entrei em contato com 10 editores e 2 agentes, todos por minha iniciativa. 6 editores recusaram meu livro ou argumentaram que eu precisava de um agente antes de ser atendido. Um agente disse não, o outro ficou de me ligar. Estou guardando as cartas de rejeição para emoldurar meu livro com elas. Eu realmente não sei se teria feito essa venda se eu tivesse usado o elemento surpresa com os outros editores. Uau! Não funciona o tempo todo, mas funciona mais do que um não uau. É preciso ter coragem para usar o uau e talento para executá-lo. Eu estava preparado para usar o meu e tive a sorte de ter sucesso. Recomendo que você se prepare para usar o uau, para poder aumentar as chances de ganhar. O fator uau pode ser usado por qualquer um. O problema é que a maioria dos vendedores não se sacrificará o suficiente para criá-lo. Você está usando o fator uau? Um dos aspectos mais poderosos de vendas, ser diferente. O que é o uau? O uau são as vendas. O uau distingue o forte do fraco. O uau distingue o sincero do falso. O uau distingue os prós dos contras em vendas. O uau distingue o sim do não. O uau é a medida de seu poder de vendas e a maneira como você o utiliza. Você é o uau? O uau é um fator em seu processo de vendas. Como você encanta o cliente? Você pode medir quanto o uau está em seu esforço de vendas ao examinar os 8,5 aspectos seguintes que compõem o uau. 1. Seja persistente. Para atingir o cliente potencial, para fazer sua informação chegar ao cliente potencial, para receber informações sobre o cliente potencial, para marcar a visita ao cliente potencial. 2. Saiba tudo sobre o cliente potencial. O conhecimento que você tem do cliente potencial e seu negócio é essencial para completar a venda. Use o famoso questionário McQuay 66 como diretriz para quanto de informação você precisa. Prepare-se totalmente ao número 3. Você tem uma apresentação perfeita que já ensaiou. Faça uma proposta por escrito do que você quer realizar ou vender. Recorra às ferramentas de apoio e documentação para sustentação. Identifique todas as possíveis objeções e prescreva. Teste e ensaie resposta para cada uma delas. 4. Chegue 10 minutos antes. É melhor chegar um pouco mais cedo? É sempre um desastre chegar tarde. Leve só o essencial, o que você precisa para a apresentação. 5. Seja profissional. Roupa impecável, acessórios profissionais, maleta, cartão de visita. Tenha tudo em ordem. 6. Vá direto ao assunto, então pergunte. Ouça e pergunte. Seja objetivo. Venda seu peixe em 5 minutos ou menos. Anote suas ideias enquanto o cliente potencial está falando. Não interrompa. Distingua-se totalmente de seu concorrente e de todos. É o 7. Tenha novas ideias criativas. Termine a venda preenchendo um formulário. Projeto, layout, preliminar, amostra. Faça uma apresentação informatizada multimídia que impressione. Faça um quadro das principais áreas onde você bate a concorrência. Faça coisas profissionalmente que ninguém mais faria. 8. Seja totalmente confiante no que diz e no que faz. Construa um vínculo primeiro e continue construindo durante a apresentação. Use humor. Haja e fale como se o acordo estivesse feito. Use boas maneiras. Lembre-se de sua mãe gritando com você sobre como agir de maneira civilizada
e obedeça. Não confunda confiança com arrogância. Uma funciona, a outra não. 8,5. Seja uma pessoa surpreendente. Você deve ser positivo, entusiasmado, focado, educado e convincente. Deve se destacar o suficiente para ser memorável. Conheça as 15 características que sintetizam um representante de vendas excelente. Fator UAU. Número 1. Persistente. 2. Preparado. 3. Melhor. 4. Criativamente diferente. 5. Engraçado. 6. Sincero. 7. Verdadeiro. 8. Convincente. 9. Direto, rápido. 10. Hábil. 11. Conhecedor. 12. Corajoso. 13. Memorável. 14. Longo prazo. 15. Capaz de ter o sim. Chegar ao UAU é identificar fraquezas nas 15 áreas precedentes, fazer planos para reforçá-las uma a uma, desenvolver a autodisciplina para executar o plano e tomar iniciativas para praticar e implementar as mudanças. Você pode fazer isso se quiser de verdade. Você é o UAU. Pergunte-se: você compraria se fosse o comprador? Você tem o que é preciso para manter-se firme e persistir até fechar o negócio? O cliente potencial será levado a agir em consequência de sua apresentação? O cliente potencial voltará para casa ou para o escritório e falará de você de uma maneira positiva? Você sintetiza as 15 características da excelência? Para alcançar a excelência no processo de vendas, você precisa enfrentar desafios e fazer sacrifícios. Se você é forte o suficiente para reunir tudo no mesmo pacote, então deve colocar sua excelência na frente do cliente potencial. Aqui estão as etapas finais para incorporar o UAU, a excelência, em sua apresentação. Note que tudo é intangível. Foque em seu alvo. Tenha seu sonho sempre presente na mente. Coloque paixão em sua apresentação. Não os deixe ver que você está suando frio. Faça-os sentir que você acredita em si mesmo e no seu produto. Nunca desista. Em vendas, tudo se resume em uma palavra: sim. Para chegar lá com mais frequência, use a excelência. É isso aí, pessoal. Então, eu agradeço a todos que estão acompanhando esse conteúdo. Peço que compartilhem nos grupos, com os amigos, se tem agregado na vida de vocês. E vamos junto que tem mais, tá bom, galera? Beijão, tchau, tchau.